Gente, e você sabe que no último jogo do Corinthians, claro, né? Aí quando você ia para a rede social, o que tava lá? A torcida do Corinthians falando do Ramon, né? Sim. E Ramon 1 e Ramon 2, Bob pai e Bob filho, não são mais técnicos do Corinthians, a coisa mudou total. E aí o nome que tem surgido, eu não sei, produção, se de repente mudar alguma coisa, tá? Nesse meio tempo, mas o nome que tem enrolado é o do Dorival. Pra mim foi muito surpreendente a demissão, tá? Foi, né? Foi. Porque Nesse assim, jogo. porque, beleza, jogou mal contra o Palmeiras, tomou um vareio do Palmeiras. Jogou mal de novo contra o Fluminense coletivamente. Alguns jogadores foram bem. Teve momentos bons no primeiro Exato. tempo, sumiu no Também, segundo, né? Mas não tava assim uma coisa que você fala, não, tá chamando super atenção essa má atuação e tal. Eu nunca me empolguei com o trabalho de Bob pai e Bob Ele filho. tá mostrando ali, ó lá. Nunca achei que foi um trabalho ultra Não, consistente. como que o René acertou esse chute? É bizarro, né? Mesmo com mas eu tenho uma coisa que eu falei no jogo. Vai, deixa eu as falar. vitórias seguidas do ano passado, acho que elas foram muito mais fruto de parte anímica, de Ânimo, empolgação, de confiança, do que de necessariamente Tática, né? trabalho tático e tudo mais. E tudo bem, o Ramon tem esse histórico de Sim, saber sim. É um mobilizar mérito, as né? É um equipes. mérito. Ele realmente foram 9 jogos no Brasileirão e as pessoas falavam no final do Brasileiro: o melhor futebol deste momento está sendo do Então, Corinthians. Lembra mas aí disso? era o melhor, justamente aí que pra mim tava o ponto. Não é que era um poço de qualidade, de ideias, era um time confiante. Aham, empolgado e confiante. E aí, o que mais me chama a atenção em tudo isso é porque, embora já tivessem as críticas, duvido que tivesse uma pressão tão grande assim de, precisa cair, Ramon. Não tinha. Tá. O Zubeldia tá muito mais pressionado, por exemplo, nessa Muito situação. tempo, desde que começou o ano. Só que aí, beleza, chega na zona mista, o Memphis, do nada, Cada qual com o seu Neymar. dá irmão. uma entrevista Nossa, forte, o Memphis falou. bem Hablou. consistente e que ele tinha Picou. razão em Razão. 99% das coisas. E você fala, pô, forte. Posicionamento Sim, também achei. incomum e Quando forte. ele falou isso, eu imaginei o que pode acontecer a partir disso. Exato. Né? Só que assim foi muito rápido. Só o pra nosso Pedro contextualizar. Ramiro aqui da Record do nada falou, vai cair amanhã. Eu falei, oi? Depois Como do assim? jogo ele já falou. Tá, entendi. E outra, e tem outro Só ponto. desculpa, Zé, Gabi, perdão. contextualizar. O Memphis falou, entre outras coisas, que ele não via uma evolução no time. Que o time não sabia criar Que o time jogadas. não sabia criar jogadas. Que não se e posicionava Vocês bem estão no vendo alguma campo. evolução? E ele fez uma meia-culpa Vai, Gá. também. Ele fala Sim. que ele também precisa melhorar algumas coisas e tal, mas é isso. Ele basicamente deixa claro que eles não veem mais evolução no time do Corinthians. Que não tem mais pra onde evoluir. É. E Talvez é- seja um e- sentimento de tipo, a gente sabe que nosso time é bom, que pode mais, Mas não só que a vai gente não. já sabe que o problema a é gente tá aqui, no ó. limite, a gente tá no limite, a gente não consegue. Eu acho que entra nesse timing também a questão do Dorival tá dando sopa aí. e o Grêmio tá sem técnico, procurando gente. Aí o Santos tá sem técnico e tal. Aí o Corinthians fala São assim... Paulo, obviamente, o olhando São pro Paulo Dorival. aparentemente também tá quase. E aí o Corinthians fala assim, pô, se a gente demorar muito mais que isso também... Acontece o que Vamos já ficar sem aconteceu, nada. E porque o fica bem Corinthians claro. perdeu o Dorival lá Duas atrás. vezes, pro né? São Duas Paulo. vezes. Aham. Não, Coloca, por favor, Bira, pode ir falando, inclusive, coloca aí a gente tem uma arte que mostra o Dorival, né? Os últimos trabalhos dele, 2022, né? 43 jogos, 26 vitórias, e aí no Flamengo, 26 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, com título, né? Lembra? Todo mundo achava que ele iria continuar e não continuou. Aí em São Paulo, 2023, 54 jogos, 25 vitórias, 3 empates, 16 derrotas, Saudades. campeão da Copa do Brasil, né? Isso. Saudades do meu ex. Né? E aí foi para a seleção brasileira devido, com certeza, a esses dois últimos trabalhos, Flamengo e São Paulo, que realmente foram muito bons, né? 24, 25, aí a coisa desandou um pouco. 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. E aí a seleção não andou. Bira, eu te cortei, manda, velho. Não, eu ia falar do Memphis, da crítica que ele fez pro Ramon, que existe também uma mudança de posicionamento clara dele, né? Com a saída do Garro. E que o Ramon não soube o que fazer. Porque ele joga o Ramon Memphis tenta, para a né? ponta esquerda, mata o Memphis, né? mata o Memphis, Mata faz um completamente. 4-4, Defesa. faz um 4-3-3 ali, completamente, exposto. O Corinthians começa a perder jogo atrás de jogo, não joga bem, mesmo contra... ganhou do Vasco de 3-0. Era o Vasco Mas assim, era o Vasco reserva, o Vasco titular já não é tudo isso, o Vasco reserva. Você tem que ganhar de 3-0 em casa, não importa como. E você vê que depende muito de jogada individual. O Memphis não está
fez a meia-culpa, porque ele de fato não tá rendendo individualmente, assim. Ele até tira um chute ali, que Quando a ele bola deu vai no pé dele, contra o ele sempre Fábio e cria tal, alguma coisa. mas ainda precisa de mais mobilidade e tudo mais, mas fica muito claro, né, que ele fala, o cara me jogou, ele basicamente ele diz, eu sou o melhor jogador do time e o cara me jogou na ponta, eu não tenho o que fazer ali, Pra correr a atrás gente do não lateral. tem um meio de campo, a gente está completamente espaçado, não conseguimos propor nenhum perigo, a gente só sofre. Cara, não tem pra onde ir, tá? A gente precisa ver isso, não é porque foi campeão do Paulista. Ele ainda mete essa, não é porque foi campeão do Paulista. Então fica claro pra mim que a demissão parte do elenco. Apesar não da- acho que parte da apesar dos diretoria. desfalques, Alguma coisa gente. deve Mas ter então, acontecido. isso que eu ia Exato. falar. Apesar dos desfalques, porque tem os desfalques também. Então, Mas todo o mundo Ramon- tem, entendeu? Sim, mas o Ramon não teve o time... O Garro, por exemplo, que é o melhor jogador do time, não jogou esse ano, Essa praticamente. temporada teve Mas- ele em Então, três- mas aí é três que jogos. tá. Questão, ele Aí é tenta- que o tá, ele não Ramon tem tenta. ideia sem o Garro. E aí? Não, mas ele tenta com o Romero. Ele ali, tentou o tenta- Coronado. Ele fechou o 4-3-3 Tentou dele. o Coronado, o Ele Coronado saiu e foi pro se machucou. 4-3-3. É, aí o Coronado não se ajuda também. Que Estragou matou. o time, É isso, quando ele não tem o Garro, ele vai pro 4-3-3. E aí ele quebra Então, o time. esse que é o problema, que a única Que aí a crítica gente que eu pode faço é, falar- não existe variação nenhuma. Não, e é quando um ele tal de mexe, ele Thales acaba com entra, o joga, time, né? acaba com o Sim, time. e eu Quando acho ele que é mexe, ele acaba exatamente com- isso, Zé. Tipo, falando de tática aqui. O Corinthians joga como? 4-3-1-2. 4 caras na defesa. Na defesa. Você 3 tem os volantes. 3 volantes dando sustentação. O Garro no meio. Memphis e Yuri movimentando. Que você explora o melhor de Cê- todo mundo. De todo mundo, porque você tem o Carrijo, que também já jogou de ponta direita, então ele faz muito bem esse papel pelo lado direito. Você tem o Raniel e o Martinez, que conseguem alternar bem ali na esquerda quem que sobe. Você faz uma sustentação pro quê? Pra bola chegar no Garro, o Garro chegar no Memphis, no meio chegar no Yuri. É esses 3 que resolvem. Quando ele perde o Garro, ele fala, tá, quem que eu boto? Vou Ele continuar tenta Ele sempre testando. põe um atacante. Eu vou, não, ele fala, ainda vou continuar testando. Ele bota primeiro o Bidon na Libertadores, na pré-Libertadores. Aí joga mal e Joga o moleque mal. cai do time. Ele vira e fala, mano, não vai dar pra manter esse time assim. Aí ele até tenta, na Libertadores, na volta contra o Barcelona, ele bota o Memphis nessa posição e coloca o Thales. E dá certo. O verdade. Corinthians vai bem assim. Ele abandona no jogo seguinte e fala 4-3-3, Romero. Sim. E aí, irmão, aí acabou. Então você vê que falta ali uma leitura mesmo. Repertório. Talvez, Falta um é. repertório. Quando o Corinthians perde seu melhor jogador, não pode ser uma justificativa, mas o Corinthians está sem seu melhor jogador. Pô, o Santos perdeu o Neymar agora. Tem que jogar. E não tem que interessa. jogar. São Paulo tá sem Lucas e Oscar. O São Paulo E está sem agora Lucas e perdeu o Oscar. Caleri. O Palmeiras É verdade. ficou 4 meses sem Paulinho. É. E agora está sem o Veiga. É, então, tipo isso assim, se chama futebol. campeonato Isso- brasileiro Exato. junto com E o seu tudo que papel tem é o junto. quê? É Calendário. ajustar Futebol, o time, calendário. cara. Mas, ô Zé, agora a pergunta que não quero calar. Você, com seu coração, você quer o Dorival? Vocês do Corinthians. Vocês, é. O pessoal do Corinthians. Eu acho o Dorival uma boa. É. Né? Eu acho, não sei. É inegável que ele entende de futebol. E é inegável que talvez ele consiga ler. Ele conseguiu fazer isso no Flamengo, conseguiu fazer no São Paulo bem. Chegar, ver o time, ler. É, um técnico pra mim mais de mata-mata do que de pontos corridos, né? E esses últimos trabalhos mostram. E aí agora Ele eu quero não saber do ganhou outro no- coração. Gabi, o quê? São Paulino fica bravo com o Dorival no Corinthians? Eu acho que tem uns bastante, inclusive, que sim, porque se você olhar a rede social, no Twitter pelo menos, o Twitter inteiro já odeia o Zubeldia desde. Nossa, o Zubeldia é um Highlander. Então, Ele tá Ele tá apanhando. Eu nunca sobrevivendo, vi alguém é. apanhar tanto assim Não, ele numa tá temporada complicado. como ele. Ele então, vai lá. Ele até piorou. Ele tá falando mais o portenhês do que o português. É, ele já descambou. Ele já. já falou assim, ele tá tão louco Já da não quer vida, simpatizar tão com ninguém mais, chateado. né? Ele vai, não, verdade. né, que isso é... Que, Ele isso vai é isso, enrolar o que máximo isso é uma ele puder. pergunta que você dice, como, o que passa, tchê? Não, ele já mudou total.